Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador William que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Louvai ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Assim seja. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público aqui presente, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras. Também cumprimento aí ao seu Geraldo, ao Galote, ao Roberto, que sempre fazem presente aí na sessão. E também cumprimento todos que nos assistem pelas redes sociais. E os funcionários da casa também. Expediente de 21/11/2023. Ofício número 113 de 2023 do Departamento de Leis e Decreto, comunicando a sanção do projeto de lei número 115 de 2023. Ofício número 200 de 2023 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento número 675 de 2023, de autoria do vereador Roberto Totti e Tati Carvalho. Ofício número 404 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando a resposta ao requerimento número 650 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson Steidel, Gilmar Martins, Maurício Zimmermann, professor Osmar, Roberto Totti, Tati Carvalho, William Godoy, Vilmar Sudoski e Zenilda Lemos. Ofício número 408 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 662 de 2023, de autoria dos vereadores Roberto Totti e Tati Carvalho. Ofício número 414 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 666 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 409 ao 413 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 127 de 2023, que dispõe sobre as taxas municipais por serviços ambientais, executados pelo órgão ambiental do município e da outras providências. Projeto de lei número 128 de 2023, que instituiu preço público pela prestação de serviços ambientais executados pelo município e da outras providências. Projeto de lei 129 de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município, criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, fiscalização ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e da outras disposições. Projeto de lei número 130 de 2023, que institui a unidade monetária ambiental para efeito de cálculos de atualização monetária e unidade de referências de valores expressos na legislação ambiental municipal e da outras providências. Projeto de lei número 131 de 2023, que instituiu a política de município do meio ambiente e da outras providências.
Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei Ordinário número 126 de 2023, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Tribuna livre ao senhor Ronaldo de Oliveira e Luiz Gustavo Vieira de Brito, representando o Instituto Canoinense de Previdência e Ciprev. Indicações. Indicação 557 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, a recuperação com massa asfáltica quente do acostamento da rua Marechal Rondon. Indicação 558 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção das ruas Frederico Aque, Cândido Freitas e Rosi Zaniolo Freitas, com melhoria no sistema de drenagem e colocação de material. Indicação 559 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção das ruas do distrito de Marcílio Dias, principalmente nas descidas, em que as chuvas foram formando valetas, deixando as vias intranstáveis. Verificar se existe técnica de drenagem adequada que possa ser aplicada nessas vias para amenizar a situação. Indicação 560 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção e limpeza no cruzamento das ruas Saulo de Carvalho e Roberto Euque. Indicação 561 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção de boca de lobo que tem na esquina da rua Antônio Bertão com a rua Irmão Maria Bischoff, no bairro Água Verde. Indicação 562 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada geral do Salto da Água Verde e também nas estradas próximas à igreja até a estrada do Pinheirão. Indicação 563 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada de Entre Rios, próximo ao bar do Tanaka, e também na estrada que passa pela casa do senhor Silvio Bredum. Indicação 564 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a possibilidade de realizar a pintura de faixa de pedestre na rua Vidal Ramos, em frente à SBO. Indicação 565 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos,
que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Carlos Eduardo Vipieski, secretário municipal de habitação, para que as famílias atingidas pela enchentes que desejem possam receber terra ou cascalho para colocar em áreas úmidas dos terrenos. Indicação 566 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento na rua Alfredo Bach e na rua. A rua tem bastante material, sendo necessário apenas o patrulhamento. Também solicita-se a melhoria da drenagem pluvial para evitar o problema histórico da rua com erosões, bairro Jardim Esperança. Indicação 567 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento nas ruas Júlio Budante Neto e transversais no bairro Campo d'Água Verde. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadores, nossos visitantes hoje, o senhor Ronaldo vai falar em breve na tribuna. Então, sobre as minhas indicações hoje, a grande maioria foram a respeito de obras urbanas. Uma em relação à Rua Marechal Rondon, por ser uma rua que tem uma descida muito íngreme, e no final, já próximo à famosa Praça da Bebê, Miguel Prokopiak, acaba que o fluxo de água gera uma erosão no asfalto, principalmente nas laterais, e está prejudicando até mesmo a entrada dos moradores e algumas residências. Então, peço uma atenção especial ali da Secretaria do Planejamento. A gente sabe que a situação está bem complexa, tanto para as obras quanto para a situação da Secretaria do Planejamento, devido a tudo que aconteceu, as questões climáticas, mas nós temos a obrigação de trazer as demandas da população e encaminhar às secretarias responsáveis. Temos outras demandas, tanto nas ruas Frederico Ack, Cândido Freitas, Rosisa Niolo Freitas, as ruas de Marcílio Dias, que tem um problema semelhante, até já adianto, vereador William, gostaria de assinar junto a solicitação 566, a indicação, porque eu também recebi a solicitação da Alfredo Bach. Realmente, nós temos as descidas íngremes, e aqui na Marechal Rondon, que asfalto teve problema, nas ruas de estrada de chão a situação é pior, que surge aquelas valetas e fica praticamente intransitável. Sabemos das complexidades, existem técnicas de drenagem, eu já citei aqui algumas técnicas que podem ser estudadas, mas claro, temos que fazer um estudo, uma análise antes de implantar, para tentar amenizar essa situação, seja com lascão de pedra, os anéis de drenagem, para amenizar. Então, tanto em Marcílio Dias quanto em outras ruas do município, nós estamos com essa situação. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Dilson Steidel. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, seu Galote, seu Geraldo, nosso amigo Roberto Cordeiro, da Secretaria de Obras, os demais presentes, e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Essa primeira indicação era das estradas do Salto Água Verde. Eu estive para lá sábado e estava muito, muito precário. Principalmente a estrada que passa atrás da igreja, que sai no Pinheirão, próximo à família Proust. E também do Entre Rios, próximo ao bar do Tanaka, já quase não estava passando mais, agora não sei como é que está. Mas também esse pedido, porque lá vai ser um serviço grande para eles lá também. E o terceiro é uma faixa em frente à CBO ali, alguns anos atrás, se alguém se recorda, o vereador Vilmar deve ter lembrado que teve um acidente ali, teve vítima fatal, uma criança. E hoje tem uma faixa para frente, onde era jumper ali, mas ali não tem mais. Então, foi feito por causa que era saída de escola, né? Então, ali ficou inutilizável quase. Então, fazendo na frente do CBO, ali tem aquela conveniência, tem sorveteria, com certeza vai ser de grande benefício para o pessoal, vai dar uma segurança melhor ali, ter essa faixa ali. E também quero agradecer o secretário, conversei com ele hoje, o Gilmar
Martins de Souza, que no pedido de ontem já sinalizou que começo de semana no bairro Altos Palmeiras já vai estar arrumando as ruas, organizando, e também as do interior, assim, no possível que dê certo. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador professor Osmar. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem aqui presencialmente e as que nos assistem pelas redes sociais, desejo a todos vocês uma boa noite. A gente está escutando indicações e mais indicações para conserto em nossas vias públicas. Eu vejo que é tanta indicação e tanta necessidade que nossa Canoinhas está no estado lastimável. E até fazendo indicações aqui, vou repetir, se torna uma coisa meio monótona, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo. E se eu indico uma rua, senhor Geraldo, significa que eu estou deixando de indicar o resto de Canoinhas, porque todos os lugares estão precisando. Eu acredito que o nosso colega Gil Baiano, estando com o secretário, ele deve ficar, acho que umas 2 semanas, fazendo um planejamento estratégico de quais são as prioridades, aquelas que realmente estão necessitando. Acho que agora o que mais precisa nesse momento é dar condições de passagem nas ruas. Nem é do buraco que dá para desviar com o carro, eu não sei o que, né? Dar um desvio, mas poder passar. E temos muitas localidades do nosso interior que não está dando condições de passagem. Então, peço para que o Gil e que quem possa ajudar ele, e tomara que a prefeita dê condições para que ele faça esse serviço, porque não adianta soltar ele sozinho, que sem dar condições financeiras e técnicas para ele fazer o trabalho, ele não vai conseguir. O Gil já mostrou lá atrás, no governo anterior, quando foi dado as condições para ele, que ele resolve. Tomara que agora dê essas condições para que ele faça. E quando fazer, não gere ciúmes e cortem ele de lá novamente. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Senhora presidente, Com a palavra. quero pedir ao vereador Adilson Steidel para mim assinar junto à indicação 563. Está autorizado, doutor. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Tatiane Carvalho. Ah, pode ser. Vai falar, amigo, João? Boa noite, senhores vereadores, a todos os que estão presentes na casa. Peço desculpas por tomar tempo na tribuna hoje, não era o objetivo, mas preciso realmente fazer o uso da tribuna para alguns esclarecimentos. Eu vou pedir para o Márcio colocar uma apresentação, prometo que é bem rápida, ali no telão, para que todos possam acompanhar rapidamente. Bom, eu acredito que todos já sabem de trabalhos voluntários que existem no município de Canoinhas em relação aos animais. Temos aqui a ONG Anjos de Patas, que faz um trabalho belíssimo há muitos anos, e temos o Grupo Resgates, que é um grupo do qual eu faço parte como voluntária e fui fundadora. Porém, tem toda uma diretoria no Grupo Resgates, e hoje eu falo aqui também em nome da presidente do grupo e da presidente da ONG Anjos de Patas. O objetivo do grupo, gente, sempre foi resgatar os animais que se encontrem abandonados em situação de risco nas ruas de Canoinhas e região. Tanto que agora o Grupo Resgates tem também, foi reconhecida a utilidade pública estadual do grupo, porque a gente atende a toda a região. A ideia do grupo nunca foi ser um canil público. A ideia do grupo foi sempre resgatar aqueles que estão em situação de risco, como o cachorro ali que vocês podem ver na foto. Sei que a imagem é forte, mas isso aconteceu aqui em Canoinhas. Então, a ideia sempre foi fazer o resgate, marcar na clínica veterinária, porque não temos veterinário no grupo, e depois colocar esse animal para adoção.
como que funciona o trabalho? Quando é maus tratos ou quando é resgates? Se for uma denúncia de maus tratos, a gente faz a verificação, aciona a polícia militar ou a polícia civil, depende de qual é a situação, e auxilia para atender a ocorrência. Se for o resgate, é como eu falei, vai para a clínica veterinária, faz exames, tratamento. Depois que ganha alta, a gente tem que correr atrás de alguém que possa dar um lar temporário, ficar com esse bichinho que é mantido pelo grupo Resgates, até que a gente consiga um adotante definitivo. Em 2022, a gente fez um levantamento do que foi feito pelo grupo. Então, tivemos em 2022, durante um ano, 678 resgates. Tivemos 211 atendimentos clínicos, porque nem todos os resgates precisam necessariamente passar pelo atendimento clínico. Às vezes são filhotes que a gente já consegue o adotante, e o adotante já se responsabiliza, então não passa por atendimento clínico do grupo. E desses atendimentos clínicos, tivemos 44 intervenções cirúrgicas. Só uma intervenção cirúrgica pode custar R$5.000. Foram pelo menos 120 filhotes abandonados e 303 castrações, o que faz com que diminua muito futuramente o número de animais nas ruas de Canoinhas. Esses são alguns antes e depois, né, para vocês acompanharem qual que é o trabalho voluntariado aí do Grupo Resgates. Eu acredito que a ONG Anjos de Patas, apesar de, em sua grande parte, trabalhar com castração, as voluntárias fazem resgates independente também, não pela ONG, mas por elas mesmas, elas também fazem resgates. Tem mais um pouco de alguns antes e depois, para vocês verem que é um trabalho árduo, é uma luta gigante, porque a gente tem que captar recurso, muitas vezes pedindo doação e muitas vezes deixando nossas famílias em finais de semana, em feriado, para estar trabalhando em eventos, para poder arrecadar, porque o valor, podem ter certeza, é muito mais que R$100.000 no ano. Em janeiro de 2022, a gente tinha uma dívida de R$101.233. Até janeiro de 2023, mesmo fazendo todos aqueles atendimentos, a gente conseguiu diminuir a dívida para R$27.000. Ou seja, a gente conseguiu diminuir a dívida de R$101.000, fazer vários atendimentos que também geraram dívidas e chegar um ano depois com uma dívida bem menor. Hoje nós temos cerca de 89 animais em lar temporário, mas nós temos uma capacidade bem limitada. Então, vocês podem ver que a gente já extrapolou o número de animais que poderiam estar com a gente em lares temporários. A gente tem que manter veterinário desses animais, a ração, tudo o Grupo Resgates mantém. Nós ganhamos, por mês, 200 quilos de ração, de uma empresa que é uma empresa aqui da região. Mas todos os meses nós gastamos 650 quilos. Então, todos os meses temos que correr atrás, além de tudo, de 450 quilos de ração que a gente consegue por doação das pessoas que acompanham o trabalho do grupo. Bom, eu fiz essa iniciação só explicando o trabalho do Grupo Resgates, mas o que eu quero falar agora é como vereadora, não mais como voluntária apenas do grupo. Saiu uma notícia hoje de um edital de chamamento público para repasses de recursos do município de Canoinhas para o Grupo Resgates. Lógico que assim que eu vi a notícia eu fiquei muito feliz, porque a gente realmente precisa, como vocês puderam ver. Mas eu estou com um edital aqui na minha mão, senhores, e me preocupou muito quando eu comecei a ler esse edital. O objeto do termo aqui, ele é a operacionalização de resgate, alojamento adequado ou lar temporário, posterior encaminhamento à adoção de animais domésticos e domesticados abandonados que se encontrem nas praças e vias públicas, ou mantidos por particulares em condições inadequadas, especialmente os que se encontram em situação de risco, seriam os animais que estão sofrendo maus tratos também, além dos que estão nos logradouros públicos. Bem como desenvolvimento de ação visando a conscientização para controlar a população de animais abandonados e vítimas de maus tratos. Mais à frente, senhores, desse edital, nós temos que, para participar, para a celebração do termo de fomento, a organização
deve ter capacidade técnica para desenvolver o objeto da parceria. Então, o objeto foi o que eu li para vocês, que está escrito aqui, que é para a associação, né, para a organização, recolher os animais de rua. Mais para frente, ainda diz que ficará impedida de celebrar o termo de fomento a organização que não disponha de condições técnicas para executar o objeto previsto nesse edital. Aí eu começo a me preocupar. E quando eu olho os outros requisitos para essa celebração, ele fala que algumas coisas que a organização vai ter que manter. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho. Hoje nós trabalhamos só com voluntários. Nós não temos condições de manter um funcionário, ainda mais pagando tudo que o funcionário tem direito, como FGTS, férias, 13º, que está aqui no edital. Despesa com a alimentação dos animais. Eu tenho certeza que se eu sair hoje nas ruas de Canoinhas para começar a cumprir com uma celebração dessa, eu já vou pegar 100 animais de cara. Quem anda pelas ruas, acho que deve imaginar que é no mínimo isso que a gente tem por aqui. No mínimo. Eu estou falando, talvez, do Campo da Água Verde, e deve ter mais. Então, a despesa com a alimentação desses animais, vamos calcular aí 100 animais, a porte médio e grande, que é o que a gente geralmente tem, vai uns 15 quilos de ração por mês, a, no mínimo, R$150 o quilo da ração, é muito dinheiro. Serviços de manutenção qualificada de eventual espaço físico sob a responsabilidade da organização para acolhimento dos animais. Então, nós vamos ter que ter terreno, canil construído, combustível, porque a gente vai ter que buscar esses animais, a gente vai ter que manter, né? Combustível também. Energia elétrica, água, pagamento de serviços de manutenção, dedetização, sanitização e limpeza. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviço de adequação do espaço físico e as despesas com médico veterinário. Aí aqui, no tocante a castrações e outros serviços disponibilizados pelo setor de zoonoses, deverá ser priorizado o setor de zoonoses. Hoje, a zoonoses faz castração. Se não for utilizado o setor de zoonoses, se a gente tiver que mandar para outras clínicas, a gente vai ter que justificar isso também. Devendo ser justificado o eventual encaminhamento de animal para a realização de cirurgia de castração em clínica particular. Bom, o valor que está disposto nesse edital que foi lançado é de 60 mil anual, dividido em 12 meses. Com 5 mil por mês, eu não consigo manter nem a ração dos animais de rua de Canoinhas. Então, eu até fiz um requerimento que vai ser lido depois sobre esse edital para que a prefeitura reveja. Eu fico muito feliz que a causa animal está sendo vista, porque os senhores que estão me acompanhando aqui desde que eu entrei nessa Câmara sabem o quanto eu já lutei, o quanto eu já usei essa tribuna, o quanto eu pedi, quantos projetos, que esses projetos sim vão ajudar, eu já mandei e continuam engavetados. Mas esse edital, com esse objeto que está aqui, e é só esse objeto que está aqui, não vai ter inscrito. Porque eu já conversei com a ONG Anjos de Patas e com a diretoria do Grupo Resgates, e elas escreveram uma carta que eu vou ler aqui. A minha preocupação, senhores, é que o objeto desse chamamento aqui é o que está na ação civil pública do município, do Ministério Público. O objeto que está aqui é o que está na ação civil pública do Ministério Público contra o município de Canoinhas. O município já foi condenado, já transitou em julgado e já tem um cumprimento de sentença. Então, com todo o respeito que eu tenho e com o agradecimento por estarem olhando pela causa animal, eu posso dizer que isso daqui é jogar a responsabilidade que o município já está condenado para voluntários. E essa injustiça eu não consigo engolir sem vir aqui falar. Eu agradeço à prefeitura pela castração que foi feita no final de semana. Agradeço mesmo, porque isso, castração, microchipagem, eu bato aqui de novo, é o que vai diminuir os cães na rua. Então, fica aqui o meu agradecimento. Mas eu também gostaria de lembrar que se está tendo uma movimentação na causa animal, é porque existe o Ministério Público em cima.
E eu estou falando que eu tenho como provar, porque eu tenho salvo os inquéritos civis e eu tenho salvo a ação civil pública. É preciso fazer, sim, mas a responsabilidade não pode recair em cima de voluntários que não têm condições e que com 5 mil por mês não vão conseguir fazer isso. Eu vou ler aos senhores a carta que foi feita tanto pela presidência da ONG Anjos de Patas, quanto pela presidência do Grupo Resgates. Não fui eu quem escrevi. Eu não estou sozinha nessa luta, senhores. Então, não é por eu ser uma vereadora de oposição, como muitas pessoas têm taxado por aí que eu estou falando isso. Eu estou defendendo os animais e estou defendendo a população que apoia o trabalho dos voluntários. Prezados membros da comunidade de Canoinhas, em nome da Associação de Proteção Animal Grupo Resgates e da ONG Anjos de Patas, gostaríamos de expressar nossa posição em relação ao edital de chamamento público para repasse de recursos PMC 06 de 2023, que delineia os objetivos específicos da parceria entre o poder público municipal e as organizações de proteção animal. Entendemos e reconhecemos a importância dos objetivos propostos, tais como a remoção de animais abandonados ou mantidos em condições inadequadas, o cuidado da saúde desses animais e a conscientização da comunidade para a guarda responsável e tratamento digno aos animais. Contudo, não podemos deixar de expressar nossa preocupação em relação à transferência integral dessa responsabilidade para as ONGs de proteção animal. É inquestionável que o poder público, por meio de suas instituições, deva assumir a responsabilidade principal por essas ações. Os voluntários das ONGs já estão sobrecarregados e esgotados, tanto financeira quanto mentalmente, ao cuidar de tantos animais. A carga de trabalho adicional proposta por esse edital é insustentável para as organizações de proteção animal que já desempenham um papel crucial na comunidade. Sugerimos que a Prefeitura direcione seus esforços para melhorar o Centro de Controle de Zoonoses com urgência, a fim de oferecer atendimento e cuidados médicos a animais em situação de vulnerabilidade. Além disso, apelamos para a implementação imediata do projeto de lei que prevê a inclusão de discussões sobre a causa animal nas escolas. Acreditamos que a conscientização desde cedo, por meio da educação, é essencial para reduzir o abandono e promover a guarda responsável. Entendemos que o repasse de recursos é fundamental, mas solicitamos que esses recursos sejam direcionados especificamente para castração e microchipagem, medidas que são comprovadamente eficazes na gestão populacional de animais. O apoio financeiro às ONGs para realizar esse trabalho seria mais eficiente e impactante do que simplesmente transferir a responsabilidade sem os recursos adequados. Contamos com a compreensão e colaboração do município para encontrar soluções sustentáveis que beneficiem tanto os animais quanto as organizações que dedicam seu tempo e esforço para proteger esses seres vulneráveis em nossa comunidade. Senhores, eu estou usando essa tribuna hoje para fazer um apelo para a Prefeitura de Canoinhas. Revejam esse edital. As ONGs, os voluntários não vão ser injustiçados e assumir uma responsabilidade que não é de voluntários. Que Ministério Público, juiz, desembargador já disseram que é do município. Seria isso, senhores. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Vereador professor Osmar. Cumprimentando novamente meus colegas e colegas, pessoas aqui presentes. Ângelo, que representa a imprensa. Pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu venho hoje aqui falar, até porque eu fui questionado muito no dia de hoje sobre o que está correndo nos grupos do WhatsApp, onde meu amigo Vladimir, prefeito de Irineópolis, ele coloca, e com toda a razão, está divulgando que o município de Irineópolis recebeu o selo de diamante na questão
no Programa Nacional de Transparência. E para nossa infelicidade e para nossa tristeza, Canoinhas é o pior município disparadamente do Planalto Norte nesse item. Eu queria explicar primeiramente para os senhores e para os nossos ouvintes o que é esse selo, Transparência na Gestão. O Tribunal de Contas da União analisa até o dia 9 de outubro, junto com 33 tribunais de contas de todo o país, a transparência ativa dos portais institucionais dos poderes executivo, judiciário e legislativo, dos ministérios públicos e das defensorias públicas, todas em nível federal, estadual e municipal. Os sites dos próprios tribunais de contas também estão em análise. O objetivo do trabalho, que faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública, é avaliar a qualidade das informações disponibilizadas nos sites, com base nas regras previstas na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os órgãos que atendem no mínimo 75% dos critérios receberam o selo de transparência. A classificação dos selos é prata para os portais que possuem entre 75% a 84% do nível de transparência. Ouro para a classificação entre 85% e 94% de transparência. E diamante para os percentuais entre 95% e 100%. Em Santa Catarina, o índice médio de transparência ficou em 58,15%, após análise de 424 portais de câmaras de vereadores, 188 de prefeituras, 236 de páginas de 6 instituições estaduais. Tribunal de Contas de Santa Catarina, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Defensoria Pública do Estado e do Governo do Estado. Aqui no Planalto Norte, e aí que está colocando, que eu falei que o pessoal teve acesso, Irineópolis teve 91,49% e recebeu o título ouro. Major Vieira foi 76,9%, elevado. Monte Castelo, 70,72%, intermediário. Itaiópolis, 61,48%, intermediário. Porto União, 59,30%, intermediário. Bela Vista do Toldo, 41,86%, básico. E Canoinhas, 25,69%. Gente, transparência nas informações é a coisa mais importante. E isso aqui foi tema nessa Casa de Leis em várias situações onde nós cobramos a resposta dos requerimentos. Requerimentos que fazemos nessa casa para pedir informações que, se tivesse o site bem alimentado com as informações, não precisaríamos nós fazer tantos requerimentos. Transparência é tudo. Ou mente, ou quem sabe, para não mentir, está escondendo algumas coisas e não informa isso no site. Também quero colocar que no governo do William, meu colega William aqui, nós tivemos 88,1%,
Quer dizer, num ano tumultuado, num ano de prisões, num ano conturbado, o Ilha conseguiu organizar a equipe dele e ter 88,1 nesse critério. A Câmara de Vereadores nossa, esse ano, tem 62,14. A vereadora Tati depois vai poder explicar alguns motivos da nossa Câmara não ter um valor, um índice mais elevado. Então, senhores, isso nos deixa muito aborrecido, muito triste, mostra que Canoinhas de 88,1 caiu para 25%. Isso prova que essa administração está errada. Nós cobramos transparência aqui, falamos em transparência, ontem foi falado muito em transparências, e a prefeitura é a primeira a não cumprir com esse item. Nós estamos perdidos porque temos que acreditar em disque. Lá, eu escutei aqui na Câmara, nós precisamos ter oposição oficial. Não adianta o líder do governo, não adianta algum falar, tem que ter oficial. Os oficial nós não temos, estamos com 25%. Então é muito triste isso, trago essa questão para vocês analisem e vejam de que maneira nós juntos possamos cobrar e colaborar para que a Prefeitura Municipal de Canoinhas, sob o comando da Juliana Maciel, prefeita Juliana Maciel, tome as devidas providências e não deixe nós passar vergonha perante os nossos vizinhos. Obrigado. Senhora presidente. William. Senhora Com a presidente, palavra. senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, hoje que nos assistem aqui presencialmente, a todos os presentes, cito a presença do seu Galotti, do seu Geraldo, seu Beto Cordeiro, Ronaldo, que utilizará a tribuna logo na sequência, Gustavo, o Carlos, o Ricardo e o Dudu Vipieski. Quero colocar, vereador Osmar, que as tuas falas em relação a essa baixa transparência demonstram aquilo que a gente vem enfrentando durante esse ano e nós, enquanto Câmara, cobramos muita transparência. Se aqueles que nos assistem procurarem as sessões anteriores, a palavra transparência, principalmente nas atas do que a gente discute aqui, vão ver que a gente cobra muito isso. E agora a gente vê o porquê. Porque não está tendo transparência. A transparência, ela é imprescindível para um governo que vem se montando num momento interino, né, que viveu no ano passado com o governo que eu participei. Inclusive, temos aqui o meu ex-secretário de administração, o Diego, o Carlos, que era o responsável pela contabilidade, o Brito, que também estava lá no ICEPREV, juntamente com o Ricardo, o Beto, que estava na Secretaria de Obras. Esse governo, ele demonstrava, através do site, através da mídia local, tudo aquilo que nós fazíamos para que a população passasse a confiar naquilo que estávamos fazendo e vendo que de fato mudou. E quando acaba esse governo interino e começa um governo eleito democraticamente, o qual todos aqui dessa casa respeitaram, principalmente eu, por ter vivido o momento eleitoral, a gente esperava que fosse dado continuidade a isso. E esperávamos mais. O povo votou no governo atual esperando mais. Não queria mais do mesmo. Queria renovação. Queria tudo aquilo que foi prometido durante a campanha e que, infelizmente, a gente vê que, pelas cobranças que chegam até nós, porque, como diria o nosso atual secretário de Obras e nosso amigo Gil Baiano, nós somos o para-choque da população. Chega até nós os pedidos. Primeiramente, chega até nós para que a gente possa cobrar do Executivo. E quando nós vamos cobrar e a gente convoca secretário para estar aqui, o secretário não vem. Quando nós mandamos requerimentos e nós não conseguimos respostas, quem dirá indicações, que não é obrigatório responder, aí a gente vê que realmente o município tem problemas e que nós, enquanto vereadores, precisamos expor isso na tribuna, como o senhor está fazendo, para que a gente possa esperar, pelo menos, que eles coloquem a mão na consciência e parem de fazer com que a gente passe vergonha
Eu, enquanto prefeito interino, passei muita vergonha, pedindo voto na rua, porque, de certa forma, caiu nas minhas costas aquilo que o governo anterior fez, por ele fazer parte do meu partido, por o governo anterior eu ter apoiado enquanto assessor da juventude. Mas eu não quero que a população esqueça que o governo atual também, em grande parte, fazia parte do nosso governo. Só que a pessoa que está hoje à frente desse governo, diferente daqueles que hoje os compõem, na grande maioria, pessoas realmente muito boas, estruturadas e que, inclusive, ela está trazendo de governos anteriores, falta da pessoa que está ali, que comande, que a coisa aconteça da forma que tem que ser. Para que a gente pare de passar vergonha. Passei vergonha na rua quando pedi voto, mas de cabeça erguida porque eu não tinha nada a ver com isso, porque eu tenho as minhas mãos limpas, mas passei mais vergonha ainda quando eu ia para Florianópolis, para Brasília pedir recurso, que eu chegava nos gabinetes e me falavam, você é de Canoinhas. Putz, Canoinhas tá feio, né? Aí quando a gente tem a oportunidade de reestabelecer a honra do nosso município, quando a gente tem a possibilidade de, através de um governo eleito democraticamente, mostrar que mudou e Canoinhas hoje é diferente, a gente vai lá e faz o pior. A gente abaixa todos os nossos números. Então, a gente de fato espera que o governo, no mínimo, seja transparente, porque há muito recurso vindo, inclusive a bancada do PL que aqui está, vem trabalhando muito forte para que o nosso município volte a ter o respeito necessário que a gente merece, trazendo recursos, cobrando do governador, o qual foi eleito pelas mãos desses correligionários e da população que acreditou, confiou, e o governo está confiando em Canoinhas e mandando recursos. Mas será que a gente vai continuar recebendo recursos com essa falta de transparência do que é feito com aquilo que é enviado para cá? Nós cobramos tanto governo federal, governo estadual, nós cobramos tanto ações do povo em geral para que nos auxiliem, dos deputados, para que nos auxiliem, mas aí quando a gente precisa expor aquilo que está sendo feito com o que eles estão nos ajudando, a gente não consegue transparecer isso. Então, vereador Osmar, obrigado pelo seu posicionamento hoje na tribuna. Não combinamos a fala, eu estava estudando essa situação porque estava sendo cobrado, e quando fui conversar com o senhor hoje, o senhor já tinha se colocado à disposição para ir para a tribuna, já tinha montado toda essa análise que o senhor fez, e eu lhe parabenizo por isso, porque o senhor se aprofundou muito nesse tema, e é uma oportunidade para que nós, enquanto Câmara, cobremos o Executivo para que eles passem a ter ações mais transparentes, para que a nossa população possa passar a confiar em nós e Canoinhas possa voltar a ter respeito. Obrigado. Vereador Osmar, se me permite, só para falar sobre a questão da transparência aqui da Câmara de Vereadores, até é importante a gente falar sobre isso. Quando foi feito o relatório, tá, nós ainda estávamos fazendo aquele projeto de lei em relação aos cargos. A Câmara está com deficiência de alguns funcionários que acabaram saindo. E, neste ano, nós regulamentamos algumas questões que eu tenho certeza que para o ano que vem essa nota vai sair muito mais alta. Uma das coisas que impactou na nota da Câmara foi a não regulamentação ainda da nova lei de licitações, porque ela ainda está naquele trâmite da lei antiga para a lei nova, está todo mundo ainda se adequando. Outra situação em que nós já resolvemos também foi a questão da função de transparência. Hoje temos na Câmara de Vereadores e a ouvidoria. Então, hoje temos o nosso funcionário Márcio, que está nessa função, o Daniel também, né? Temos o Daniel como controle interno da Câmara. Então, algumas adequações muito importantes foram feitas na Câmara de Vereadores, mas uma em específico que eu preciso da ajuda de todos os senhores para que a gente consiga fazer o processo eletrônico. Todos os vereadores precisam ter assinatura eletrônica, para que a gente possa fazer tudo da forma eletrônica aqui, para subir a nota na transparência também. Então, se algum vereador ainda não tem, eu peço que converse com o Márcio para a gente poder implementar isso também, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a nota da Câmara subir mais também. Seria isso, com a palavra ao vereador André. Senhora Presidente, vereador Osmar, eu acredito que suas palavras foram assertivas. E eu falo que Canoinhas, eu não digo Canoinhas a gestão Juliana, mas as outras gestões que vêm para trás. Nós, como os municípios, temos que ser mais humildes e olhar os nossos municípios ao nosso redor.
Eu já recebi até comentários pejorativos. Canoinhas está copiando Três Barras, Canoinhas está copiando Irinópolis, mas tem que copiar o que dá certo. E não é vergonha nenhum, demérito nenhum, ir para um município menor e aprender com o município. Cito um exemplo da minha amiga, Juscelie Moreira, que trabalhou anos nas gestões Beto Faria, Leoberto, na questão de publicidade, até mesmo de transparência das ações do município. E ela citou uma coisa que me marcou. Ela trabalhava aqui e depois foi trabalhar no município de Irinópolis. Ela falou assim, quando eu fui para Irinópolis eu achei que eu iria ensinar. E ela falou, eu acabei aprendendo. E nós temos que, uma associação forte, ontem tivemos uma reunião aqui com o pessoal da Ampla Norte, temos que aproveitar esses vínculos e aproveitar em cada município e ver o que tem de bom e tentar trazer de uma forma similar. E a transparência é fundamental. Eu entendo a questão da vereadora Tati que ela colocou e a dificuldade que nós temos como Câmara hoje. Eu já considero os nossos colegas funcionários aqui, talvez aqui o pessoal que nos assiste, vê os vereadores, mas aqui atrás nós temos o Biluca, temos o Márcio, temos o Diego, temos profissionais qualificados e, na minha opinião, já estão sobrecarregados para fazer o que é a função deles. Nós até temos a questão de um processo seletivo aberto, um concurso para melhorar esse pessoal, ampliar, porque a Câmara tem muito trabalho nos bastidores e imagino a complexidade que é ainda mais para pegar mais uma função. Já considero que houve um avanço muito positivo a gente ter uma ata das reuniões de comissão. Esses dias mesmo uma pessoa comentou das minhas redes sociais que eu falei, eu fiz um vídeo falando sobre as atribuições dos vereadores, ela falou, então vocês fazem por baixo dos panos? Não, reunião das comissões não é por baixo dos panos. É uma maneira que o vereador tem de se inteirar. Agora nós temos uma ata pública que nós podemos falar, expor o que foi feito ali. E concordo, vereador Osmar, nós precisamos de transparência. Precisamos nos inspirar no que dá certo. E digo além, eu acho a lei tecnologicamente ilimitada. Até nós conversamos com o Ronaldo, que daqui a pouco vai falar na tribuna sobre a questão de ciência de dados. Existe um movimento a nível nacional de transparência, que é um congresso de cientistas de dados, pessoal que tem conhecimento em estatística, em programação. Eles estão detectando fraudes através de alguns arquivos direcionados, só que tem alguns formatos de arquivo. Hoje nós temos até o banco de dados, né? A planilha do Excel, né, que é um tipo XLS, né, de arquivos. O que acontece? Para evitar até alguns municípios que houveram corrupção, eles mandavam o que era. Para dizer que estavam sendo transparentes, um xerox, uma fotocópia do arquivo que dificulta muito o trabalho do cientista de dados. Então, já estou estudando uma forma de criar um projeto de lei em que os arquivos disponibilizados eles têm que ser de um formato correto que facilite a leitura desses dados para que a gente possa utilizar em algumas linguagens específicas. Nós conversamos aqui sobre a linguagem R, a linguagem Python, que eu consigo fazer uma leitura automatizada e já consigo desenvolver ali um programa. Nós temos nossas instituições, a própria UGV, o próprio IFSC, que tem profissionais, alunos capacitados, que podem fazer um rastreamento através de ferramentas de estatísticas de fraude. Então, nós temos essa possibilidade hoje. A nossa lei não abrange, nós temos que pensar além do que a lei nos diz, mas hoje nós não conseguimos cumprir nem a lei. Seja por questão do pessoal, como eu defendo aqui a vereadora Tati na Câmara de Vereadores, acredito que a Câmara está, aos poucos, dentro de suas condições, mudando, e também a questão da Prefeitura, que também tem que fazer a sua parte. E não é demérito nenhum a gente olhar para o lado e lá, Irinópolis, nos ensine. Nós queremos melhorar, seja na questão de transparência, nas estradas que somos tanto cobrados. Era o que continha, senhor. Vereador André, só para eu pegar o gancho da tua fala, nós temos um projeto de lei que está nas comissões, que seria muito interessante avaliar, que é sobre gravar as reuniões das comissões. Eu acho que seria muito importante para garantir mais ainda a transparência. Seria essa gravação das reuniões das comissões e depois a disponibilização delas no site da Câmara de Vereadores. Então, se os vereadores puderem dar uma atenção nesse projeto de lei, também é bem interessante. Quero só agradecer a participação de todos, né? Vereador André, concordo plenamente que nós temos que sair e aprender. Quando assumi a Secretaria de Educação e tinha filas de uma semana na frente do ICIs para fazer matrículas, eu não sabia como resolver. E não seria eu que ia inventar a roda. Então, eu percorri com minhas auxiliares da Secretaria mais de 10 secretarias estaduais de educação para achar um meio. Onde eu lia, finais de semana, que em tal lugar dava certo, eu dava um jeito, tarde, noite, e nós íamos lá, marcávamos uma reunião para aprender. E aprendemos muito nessa questão com a Secretaria Municipal de Joinville.
Porque a gente se preocupa tanto com isso aqui, ó. Nós temos aqui pessoas dentro aqui, André, que podem fazer isso, porque já fizeram. No governo William foi feito e teve isso. Então a prefeitura tem profissionais competentes. Quando eu falei da situação do nosso colega Gil Baiano anteriormente, no momento das indicações, é isso que eu estava falando. Depende de quem pilota, de quem manda, de quem coloca as condições para que a pessoa resolva. Como que as mesmas pessoas, num governo, pegam 88 e cai a 25 no próximo governo? Tem alguma coisa errada. E agora nós temos aí a questão de umas... que eu não entendo, que eu fui 3 anos coordenador do Natal da Paz e gastamos para enfrentar a cidade um pouco mais de 100 mil, na casa dos 100, no primeiro ano foi menos de 100. E agora, já estamos quase no mês de dezembro, eu passei semana passada, Rio Negrinha toda iluminada e lá também deu enchente. Porto União está toda iluminada e lá também deu enchente. E Canoinhas ainda no escuro e vão gastar 500 mil reais. E o nosso povo sofrendo, né? Tomada de preço de 340 mil reais para som para o ano que vem. E isso precisa de transparência. Nós precisamos saber onde está indo esse dinheiro. Como é que você fazia com menos e agora não, você tem que quintuplicar o valor para ser feito? Então era isso, senhores. Obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Convido o senhor Ronaldo de Oliveira e Luiz Gustavo Vieira de Brito, representando o Instituto Canoinhense de Previdência e CEPREV, para fazer o uso da tribuna. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Em nome da presidente desta casa, eu cumprimento todos os vereadores e os demais presentes. Cumprimento também quem está acompanhando aí a sessão pelo canal da Câmara no YouTube. Hoje o nosso propósito aqui é ser breve, né? Não porque a sessão já está um pouco estendida, mas nós já íamos realmente ser breve, para fazer um convite aos senhores vereadores e a todos os servidores. Mas primeiramente eu queria falar um pouco aqui só do ICEPREV, né, rapidinho. Eu lembro que há um ano atrás, até, eu ia fazer uma apresentação hoje, eu abri um slide que eu tinha lá, da última vez que eu vim na Câmara, e estava lá datado 22 de novembro de 2022, né, então praticamente um ano atrás eu estava aqui, né? A gente estava debatendo reforma da Previdência, alteração de alíquota, né? E os recursos para o déficit do ICEPREV. Bem, hoje estamos aí com o aporte aprovado, a alteração da alíquota realizada e buscando ferramentas para continuar a manutenção do equilíbrio financeiro atuarial do ICEPREV, né? Como a rentabilidade dos ativos investidos, a compensação previdenciária junto ao INSS e a outros regimes de previdência. E pensamos aí num estudo para a realização de concurso público também. Faremos aí nos próximos meses o próximo calculatorial, né? Então, com base aí no que ocorreu, né? As aprovações, a arrecadação desse ano e a rentabilidade desse ano, a gente vai fazer um outro estudo atuarial no início de 2024, para reaver aí o plano de custeio do ICEPREV, né? Ver se a gente pode manter como está, se tem que fazer alguma mudança ou não.
Brevemente fazendo um resumo, né, atualizado de alguns números nossos. Então, hoje nós contamos com 183 aposentados e pensionistas. Atendemos, em média, mais de 80 pessoas por mês, entre servidores ativos ou aposentados, né? Temos, atualmente, 50 produtos de investimento na carteira de investimentos do ICEPREV e um patrimônio total de 77.970.000. Isso contabilizado ali com o fechamento do mês de outubro. E aqui eu faço até uma observação, né? Essa evolução em demanda e estrutura de gestão vem aumentando a cada ano, né? Cada ano temos mais aposentados, temos um patrimônio maior, né? Felizmente. Porém, a estrutura de pessoal da autarquia segue a mesma. Então, ela segue sendo 5 servidores. Na verdade, no início a gente tinha 4 servidores, né? 3 cedidos, que seriam os 2 diretores, mais uma responsável pelo setor de benefícios e mais o nosso servidor efetivo, que está aqui hoje presente, que é o Ricardo, né? O contador. Então, além desses 4, nós temos hoje também uma estagiária. E aí entra a questão do que vocês acabaram de debater aqui, né, sobre transparência e estrutura. A gente sabe que a Câmara aí também está com essa demanda, né, de pessoal. E a gente já vem há um bom tempo aí sem concurso público, né? Então, a gente sabe que teve pandemia, teve índice de pessoal, né? Esperamos que aí em breve a gente consiga realizar um concurso público, né? Vai ter um estudo, acredito que vai ter um estudo da prefeitura para fazer a reforma administrativa. Então, pensamos que o ICEPREV possa estar incluído nisso, né? Para a gente fazer um estudo da nossa estrutura, né? Porque aumentou bastante a demanda, mas o pessoal acaba sendo o mesmo, e isso vai refletir na transparência, conforme vocês falaram, né? Nós temos algumas demandas lá que nós temos que aprimorar, né? Questão de controle interno, questão de ouvidoria, o nosso site também para o ano que vem a gente quer dar uma reformulada, mas acaba que a gente não consegue fazer tudo, né? A gente faz o primordial ali, né, que é conceder benefícios, cuidar dos investimentos, cuidar da arrecadação, da contabilidade dos pagamentos, e algumas coisas a gente acaba deixando de lado nesse momento, né. Bom, mas aqui hoje, a gente, como eu disse, a gente veio ser breve, então é para informar sobre o evento que teremos amanhã o dia todo aqui na Câmara, né, que é o 2º programa de educação previdenciária do ICEPREV, voltado aos servidores efetivos, mas o convite se estende a todos os vereadores, né, e demais pessoas interessadas, pois a capacitação abrange, além de conteúdo que afeta toda a sociedade, pois a Previdência é uma política pública de grande relevância. Afinal, até em breve, muito provável, essa Casa de Leis estará analisando o projeto de lei orçamentária, né, e lá no projeto tem discriminado lá a função e o programa Previdência Social. E até em valores é um montante considerável, né, dentro do projeto geral ali da lei orçamentária. Então, é um tema importante, né, a Previdência em si, né, de modo geral. Até ontem eu sei que também foi discutido a questão do INSS aqui, né, nessa Câmara. Então, de forma geral, a gente sempre tem que estar monitorando aí, tentando buscar o melhor, tanto para os servidores aqui do município, quanto, né, quem depende de uma aposentadoria ou de um benefício do INSS. Bom, então, eu trouxe aqui o palestrante de amanhã, né? Então, amanhã, alguns temas aí que serão abordados de como funciona a Previdência de modo geral, a estrutura de um regime próprio, de onde vem a arrecadação, como são realizadas as despesas, como é feito o cálculo atuarial, que debatemos algumas vezes aqui, né? É um estudo bem detalhado, né? Bem específico, bem complexo. E também como que funciona a gestão de investimentos do ICEPREV. Além dos investimentos do ICEPREV, o Ronaldo vai abordar também como investir na pessoa física. Ele traz todo um conteúdo que passa desde o planejamento financeiro, a médio e longo prazo de uma pessoa, até a compra de um título público.
Então é um assunto bem interessante aí que agrega qualquer um que tenha interesse, né, e queira participar. Então, para a capacitação de amanhã, como eu disse, a gente trouxe o Ronaldo, né? Ele tem renome aí no âmbito dos RPPS, dá palestras no Brasil todo, eu acredito. Até hoje ele veio de São Paulo a Curitiba, teve uma reunião em Curitiba e chegou aqui, né, Ronaldo, na hora aí, fez uma corrida aí bem grande para estar aqui conosco hoje e amanhã durante o dia todo. Então, só passando rapidamente aqui o currículo resumido do Ronaldo, ele é formado em estatística, também é advogado, atuário e mestre em engenharia elétrica. E atualmente ele é consultor de investimentos do ICEPREV. Então ele vai falar um pouquinho aí dos nossos investimentos e do que ele vai abordar amanhã. Só antes, Gustavo, eu recebi uma solicitação aqui. Vai ser gravado ou transmitido ao vivo? Sim, a gente solicitou ao Márcio, só não vai ser ao vivo, se eu não me engano, né, Márcio? Mas vai ficar gravado e a gente tem até um canal no YouTube agora, enquanto o Diego esteve ali no ICEPREV, foi criado um canal, né? Nós temos lá, então, depois que o Márcio deixar gravado, ele provavelmente a gente pede auxílio para ele colocar para nós no YouTube. E aí a gente pode repassar, né? Para quem não puder comparecer. A gente sabe que a gente está aí no meio de uma migração de sistema, então tem muito servidor que, né, tá muito ocupado aí com treinamento e migração de sistema, e outros que não possam comparecer também, né? Porque é um dia útil, né, de trabalho, mas vai ficar gravado sim, e aí a gente repassa para todo mundo. Show. Muito obrigado e parabéns, Diego, pela iniciativa. Acho que é uma forma de transparência também, como falamos. Beleza. Gustavo, só uma pergunta bem rápida, assim, bem simples. Nós fomos deficitário ano anterior com os investimentos, né? Foi negativo. Eu faço a pergunta, estamos positivo? O ICEPREV nos investimentos deste ano é positivo? Temos lucratividade? Sim ou não? Sim, brevemente respondendo sim. Até o fechamento do dia 14 de novembro, né, a nossa carteira, inclusive, é um sistema que a consultoria do Ronaldo fornece para nós, né, ele atualiza as cotas conforme o site da CVM. Então, até o dia 14, no fechamento, nós temos aí uma rentabilidade de perto de 12% ao ano, né, contra uma meta atuarial de 7,80%. Então, nós estamos aí acima quase 4%, né, um pouquinho mais de 4%. Acima da meta atuarial, isso equivale hoje aí a um pouco mais de 3 milhões em recursos, né? Acima do que a gente teria que atingir até o final do ano. Vamos aguardar aí o final do ano, até dezembro. Esperamos que continue bem assim, né? Ou mantenha, pelo menos. Então eu passo a palavra aí para o Ronaldo. Boa noite a todos. Prazer estar falando com vocês nesta noite. Agradecer a presença e falar para vocês a razão, 2 propósitos específicos, né? A primeira, a gente tem que entender que o regime próprio de previdência, ele caminha lado a lado junto com o ente, junto com a prefeitura. A gente não pode nunca querer dar ênfase ao ente em detrimento do regime próprio ou vice-versa, dar ênfase ao regime próprio em detrimento do ente. Principalmente porque tem uma cláusula constitucional, artigo 40 da Constituição Federal, que preconiza o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o equilíbrio financeiro é você ter ativos suficientes e no mínimo igual ao que você tem de desembolso para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão no exercício. E, ao longo dos demais anos, décadas à frente, ao pagamento necessário, o equilíbrio, você ter ativo suficiente para honrar todos os benefícios futuros que serão pagos para quem está hoje na atividade, como também aqueles que já estão no gozo do benefício, recebendo sua aposentadoria, ou que um dia será instituidor, infelizmente, de uma pensão. E o artigo 40 deixa muito claro que precisa ter equilíbrio financeiro e atuarial. E eu, como consultor do Canoinhas-Prev, né, do ICEPREV, praticamente a gente hoje tem cerca de 100 regimes próprios ao longo do Brasil que a gente faz essa prestação de serviço, principalmente através de uma ferramenta chamada de estudo de ALM,
significa Asset Liability Management, ou seja, o management é gerenciar o liability, que é o que o atuário faz toda a previsão desse fluxo futuro de receitas e despesas, tendo em vista a carteira, o portfólio, que, como o Gustavo falou, esse ano, com a recuperação da economia, está buscando e refletindo bem os resultados bastante positivos e acima do que é a necessidade atuarial. Isso é de fundamental importância, porque a partir do momento que você tem uma gordura, um excedente, isso ajuda a diminuir o passivo. Consequentemente, se ajuda a diminuir os valores das obrigações, porque você vai ter aí um fator redutor, você acaba ajudando o ente, você acaba ajudando o município, porque ele vai ter que mandar menos dinheiro para equacionar o déficit. E mandando menos dinheiro, o ente tem mais dinheiro para direcionar para outras áreas do município e, consequentemente, você passa a ter um município cada dia melhor. Então, pensar em fazer gestão dos investimentos, e gestão essa que, neste ano, com a recuperação toda, está se dando de uma maneira muito importante, vai ajudar, sim, na avaliação atuarial do ano que vem, que, obrigatoriamente, por lei, tem que ser feita até março e que, obviamente, já vai contemplar todos os reajustes, os repasses que foram dados para todas as categorias no transcorrer deste ano. Então, essa ferramenta é fundamental porque ela mostra qual é a carteira ótima, a melhor carteira que faz frente para pagar esses benefícios por décadas à frente. Então, a gente ajuda também nesse estudo técnico que é consagrado mundialmente e, mensalmente, a gente faz acompanhamento da carteira de investimentos, disponibilizando uma plataforma, um software, onde automaticamente, a cada dia útil, o software vai buscar lá na CVM, através de um robô de programação, esses valores de cota. Então, você passa a ter evolução da cota de cada fundo e, consequentemente, evolução do patrimônio do Canoinha Prev, consequentemente do CEPREV, de maneira que ele está indo no dia a dia. Como o Gustavo mencionou, esses dados são consolidados até dia 14 de novembro agora. Então, essa é a nossa função no dia a dia, de estar mostrando os caminhos, alertando sobre os riscos, e mensalmente a gente faz todo esse acompanhamento para dar aí uma tranquilidade um pouco maior ao patrimônio de vocês, servidores. Eu sempre brinco que o regime próprio, ele é uma empresa onde os acionistas são vocês, servidores públicos, e vocês, mais do que nunca, têm que interpelar, têm que pedir transparência, porque é lá o dinheiro de você, acionista, que está sendo ali acumulado para pagar benefício lá na frente. Um detalhe, tem regra para se investir. Então, tem a resolução 4963 do Conselho Monetário Nacional, onde dá diretrizes e limites para que os investimentos do regime próprio seja alocado. E só para tranquilizá-los, isso a gente vem fazendo acompanhamento mensalmente, hoje e sempre desde quando a gente começou a trabalhar com vocês, já tem aí uns 2 ou 3 anos, fruto de uma licitação que a gente participou e fomos vencedores. Sempre o Canoinhas Prev primou o ICEPREV pela lisura, pela honestidade e pela busca dos investimentos de acordo com a legislação, nunca gerando nenhum desenquadramento. Então, isso é importantíssimo, porque vale lembrar que você ter os investimentos à luz da lei, mais do que estar dentro da legalidade, é um dos quesitos e critérios para manutenção do CRP, do Certificado de Regularidade Previdenciária, que os senhores sabem muito mais do que eu como funciona e como é. Então, ter os investimentos aos moldes da lei, obedecendo tudo certinho, é um dos quesitos, como também é o cálculo atuarial, que todo ano, em caso de déficit, tem que passar aqui nesta casa um novo plano de equacionamento, onde os senhores têm que fazer a aprovação de um parcelamento futuro de valores diante de um déficit, de um descompasso que existe entre o passivo com o ativo. Perfeito? Então, essas questões todas a gente aborda amanhã, diante do curso. O objetivo também era convidá-los, e a gente vai fazer toda essa varredura dos conceitos, até porque capacitação de conselheiros, de dirigentes, de membros do comitê de investimento, também passou a ser, diante da lei, quesito legal para a manutenção do CRP. Então, muito obrigado aí pela palavra. Fiquem tranquilos, a gestão dos investimentos está indo a todo vapor, tudo dentro da lei. Nesse critério, vocês vão ter sempre mantido, enquanto a gente estiver junto com vocês, a manutenção do CRP. Fico à disposição para qualquer interpelação. Muito obrigado. Com a palavra, vereador. Senhor Ronaldo, quero agradecer por o senhor vir a casa hoje convidar a nós, a comunidade,
para estar presentes amanhã. Eu já tenho um compromisso de trabalho amanhã, mas no ano passado, a convite do ICEPREV, eu pude vir e realmente o que os funcionários da casa que fazem parte do ICEPREV falam em relação à tua posição, à tua postura, ao teu profissionalismo é realidade. Vindo aqui, vendo, ouvindo a tua fala, a gente vê que realmente Canoinhas hoje tem muita segurança em relação aos investimentos. Nós temos profissionais aqui que o senhor sabe que dão um suporte muito bom para que esse trabalho de fato aconteça, que não adianta ter um profissional excelente lá em cima com todos os requisitos que o senhor tem e não ter uma equipe aqui que faça com que toda essa informação seja esmiuçada e utilizada como tem que ser. E os funcionários que aqui estão hoje do ICEPREV, eles são excelentes, bem como todos os conselheiros que participam. Eu tive a oportunidade nos anos anteriores de participar de diversas conversas e ver que realmente Canoinhas está muito bem servida com o nosso instituto. Claro que ano passado tivemos um ano atípico e tivemos investimentos negativos, mas não em decorrência da falta de qualidade técnica, e sim porque realmente foi um ano político difícil para o nosso país, principalmente aqui em Canoinhas, que a gente sofreu com isso em relação ao Instituto, mas fico feliz em saber que esses números estão melhorando. A gente sabe que o trabalho que iniciou lá atrás com o Instituto veio justamente para que a gente pudesse garantir que o nosso funcionário tivesse um futuro, uma aposentadoria melhor do que no Instituto geral. E a gente espera que isso continue acontecendo, mas para isso a gente sente que essa casa tem que conversar sempre com o Instituto, bem como o Executivo, para que a gente possa dar as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E a gente está à disposição para isso. Então, muito sucesso no trabalho. Muito obrigado pelas palavras. Fica aberto para as considerações finais. As considerações finais é justamente o que eu tinha mencionado anteriormente, né? Esse trabalho que a equipe, de fato, o time do ICEPREV é muito bom, é meio que referência na parte de gestão. Não é fácil. O consultor, é bom que o Gustavo falou, o consultor não indica o fundo e qual é o banco. O consultor indica o caminho a ser trilhado. É hora de subir taxa de juros, então vamos diminuir a exposição de risco. Está na hora de cair taxa de juros, vamos nos posicionar para absorver essa queda de taxa de juros, mas jamais, e vocês sempre têm que observar isso, qualquer consultor que um dia a gente não vai estar mais aqui, jamais pode trazer para vocês, esse fundo é o fundo melhor do mundo e vocês têm que investir de qualquer jeito. Este banco é o banco que não existe melhor, e isso jamais a gente vai fazer. Então, não é à toa que a gente tem aí. Hoje, para vocês terem ideia, a gente gere 65 bi de reais, sendo que o Gustavo mencionou 77 milhões do Instituto de Canoinhas. A gente tem, por exemplo, o Estado do Paraná, 8 bi, Estado de Santa Catarina, também com muito dinheiro, são todos os regimes próprios que são clientes nossos, Estado do Ceará, Estado do Espírito Santo, só para vocês terem ideia do tamanho do volume de recursos que a gente tem de responsabilidade para estar aí fazendo com que garanta esse pagamento eterno de benefícios de aposentadoria e pensões para vocês. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, eu solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência e posterior inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei número 119/2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 119 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei número 119 de 2023.
Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a segunda votação o projeto de lei número 119 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 126 de 2023, que abre crédito adicional através do provável excesso da arrecadação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 126 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 119 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 119 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 724 de 2023, de autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Andriel Furtado de Castilho, gerente da Casan de Canoinhas, solicitando que se realize uma vistoria na tubulação do esgoto da rua Eugênio de Souza, próximo ao Valetão, para avaliar a situação da coleta de esgoto, onde parece que a rede de esgoto e a parte fluvial pode ser comprometida, causando desconforto aos moradores e comprometendo a qualidade do ambiente local. Caso seja identificada a necessidade de reparos, solicito que os mesmos sejam realizados rapidamente para restaurar a eficiência do sistema de esgoto e eliminar o odor desagradável das bocas de lobo próxima. Está em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Obrigado. Boa noite, senhora. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite a quem nos acompanha aqui presencialmente, nossos amigos que sempre estão presentes, o Galotti, o Geraldo, hoje o pessoal do CIPREV, o Carlos, também o Roberto, que faz presente, a imprensa, ao Dudu, e principalmente uma boa noite especial a você, que faz parte dessa comunidade canoense e nos acompanha pelas redes sociais. Senhora Presidente, hoje foi um dia onde eu percorri ali essa rua, Eugênio de Souza, nas proximidades da Rua do Valetão. Conversei com moradores, conversei com empresários e fui muito questionado a respeito do que vem acontecendo nessa via. Em diversas bocas de lobo, ele está ocorrendo de um odor, de um mau cheiro, além de, em períodos de chuvas, ele está saindo um material desagradável. A princípio, o que se imagina é que essa tubulação, a tubulação pluvial, ela está entrando na rede de esgoto. Isso é o que os moradores imaginam. Não existe nenhum técnico, mas a gente imagina que seja assim, vereador André. E isso tem ocasionado realmente um desconforto, uma situação desagradável para os moradores e para quem frequenta aquela rua. O intuito desse requerimento é para que sejam tomadas providências. A gente sabe que existe hoje uma forma de fazer um teste até caseiro com os técnicos da Casan, se existe também, de repente, algum morador ou algum empreendedor que esteja colocando também essa água pluvial dentro da rede de esgoto. E isso não é só nesse período que aconteceu agora, vereador, que é muito fácil a gente pensar, não, mas nós tivemos agora todo esse volume de água e aconteceu agora justamente porque tudo canaliza ali. Não, os relatos, não é um, não é dois, são diversos relatos. O senhor sabe que eu não faço um requerimento ou uma indicação por telefone. Alguém me solicitar um serviço sem eu verificar, e isso foi verificado em loco. Então, eu acho de extrema importância nós olhar com carinho, se os senhores puderem até
no dia a dia, acredito que é uma rua bastante movimentada. Conversar com alguns moradores. Nós temos ali o próprio restaurante Chef, nós temos ali o cabeleireiro, nós temos lojas comerciais, temos ali lojas de agropecuária, e o relato foram de todos eles. Eu conversei com diversas pessoas em separado, não foi uma reuniãozinha e o que está acontecendo, não. Eu conversei e isso vem acontecendo. Eles acreditam que a única forma daqui a um pouco de resolver é concretando as bocas de lobo. Isso não é assim que nós vamos resolver, certo? Então, a Casan, ela cobra por esse serviço. Inclusive, o dobro do que era só para o abastecimento de água, por fornecimento de água. Ela cobra a rede de esgoto. Então, a gente, de uma forma bem tranquila, solicita essas informações e que eles possam realmente ver o que vem acontecendo e dar uma agilidade para que seja rapidamente resolvido essa situação nessa localidade. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Com autorização do vereador Maurício, eu gostaria de assinar junto, dizer que foi uma excelente observação. Eu conversava com o vice-prefeito Homer, ele está coordenando junto à Defesa Civil, junto ao Meio Ambiente, o processo de limpeza. Ontem a gente falou do recolhimento de entulhos, sobre o mau cheiro que está nessa rua. E até, inicialmente, a gente ouvia que era o lodo. Eu passei lá e realmente acreditei que era o lodo, mas você trouxe essa nova informação importantíssima. E acredito que antes que a gente fazer uma limpeza, desperdiçando água, desperdiçando produtos químicos ali para conter, nós temos que consertar esse problema, porque senão vai ser dinheiro jogado fora. Então, peço novamente que eu possa assinar junto esse requerimento. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 724 de 2023. Requerimento 725, de autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jorginho Melo, governador do Estado de Santa Catarina, Gerry Comper, secretário de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, solicitando a celebração de um convênio entre os municípios, pelos quais a SC 120 passa, através de uma cooperação para a realização de ações que promovam a infraestrutura, a conservação e a manutenção da SC 120. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, há algumas sessões atrás, eu me inscrevi para fazer uso da tribuna e chamar a atenção dessa importante via que é a SC 120. Nós temos diversas comunidades interioranas que fazem uso, assim como alguns municípios da região. Pois bem, naquele momento eu pedi o auxílio dos senhores, não sabia de que forma ainda, mas nós precisávamos dar uma atenção especial, achar uma forma em conjunto de que pudéssemos ter uma ação realmente concreta para a manutenção dessa importante via. Num segundo momento, nós fizemos um requerimento assinado por toda a edilidade, está aqui, solicitando à prefeita que tomasse providências, buscando parcerias com o governo do estado, juntamente com os municípios vizinhos, a qual a SC 120 passa. Eu tive a resposta desse requerimento hoje, até ele estava no expediente, e a resposta foi, vou ler ele na íntegra, que é bem rapidinho, se me permite. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe as informações requisitadas. Considerando o requerimento número 650, informamos que já está ocorrendo reuniões com os demais prefeitos da região, para que seja elaborado um plano de trabalho a fim de solicitar recursos. Sendo que havia, para o momento, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Pois bem, essa foi a resposta do Executivo. Acredito sim que estejam trabalhando em conjunto com os demais, porque eu conversei com o prefeito de Bela Vista do Todo, mas para não ficar
na inércia de apenas o uso da tribuna, o vereador correu de atrás de mais auxílio. Aqui eu faço voz para o deputado meu xará, inclusive, Maurício Skudilak, o qual levou essa demanda importante diretamente para o governador. Hoje, eu estou oficializando esse pedido pelos meios a qual eu consigo fazer. A minha função hoje me permite. Então, em conversa já bem apurada com o deputado Maurício Skudilak, esse convênio deve ser assinado. Vai ser repassado recursos e formas para que os municípios possam fazer a manutenção. Hoje existe o estudo já de que o governo não pode ele executar as obras, ele não tem essa possibilidade, mas ele já estendeu a mão de que essa importante via para o Estado, para o nosso cidadão, para as comunidades a que utilizam essa importante via, terá sim o apoio do governo do Estado. Assim como foi dito anteriormente nas palavras do vereador William, de que a bancada do PL, pela proximidade, tem condições de buscar recurso. Pois bem, vereador, publicado no dia 14 de novembro no Diário Oficial do Estado, mais uma verba no valor de R$4.060.000. Às vezes a gente não dá a importância devida a qual deveria ser dada a publicidade, como às vezes você chama atenção para um buraco. Mas isso mostra, aqui eu tenho a informação, afinal está no Diário Oficial do dia 14, Canoinhas foi a cidade mais agraciada nesse edital, com R$4.060.000 pelo governador Jorginho Melo. Em virtude do quê? Em virtude da necessidade que Canoinhas tem, do que a bancada do PL vem cobrando, bem como eu tenho que dar voz aqui, nesse momento, para a prefeita Juliana Maciel. Ela tem um papel importante nessa saída de verbas para Canoinhas. Então, isso foi publicado no dia 14, que é para aquisição novamente numa retroescavadeira, mais 3 caminhões, um rolo compressor, afinal está ali. Eu não vou ler na íntegra, porque são 40 páginas do Diário Oficial. Mas isso mostra a responsabilidade e o compromisso do governo do Estado para com Canoinhas. Né? Então, vem sendo trabalhado. O governador, numa reunião a qual nós tivemos com o Coronel Mário, o vereador Gil Baiano, a então vereadora, hoje representante do IMA, Zenici Dreyer, existe ainda um compromisso de mais 2 milhões. Aqui são inúmeros municípios atendidos, é lógico, o governador do estado está tentando fazer uma gestão com todos, mas são valores de 500 mil, de 150 mil, de 200 mil. O valor mais próximo que existe é 3 milhões e 500 mil para uma cidade do oeste. Até a gente sabe que isso gera, às vezes, até um ciúmezinho de outros municípios. Está sendo questionado por que Canoinhas está sendo tão agraciada. Isso mostra realmente que o governador está vendo a necessidade, a dificuldade a qual o município passa e a força que nós estamos conseguindo em conjunto, em nome do PL, organizar a forma de que o governador possa cada vez mais trazer esses recursos. Então, às vezes poderia até ter usado a tribuna novamente para falar a respeito de tudo isso. Isso o que aconteceu, eu só estou fazendo essa explanação em virtude do que o senhor falou a respeito da bancada que tem corrido atrás, e realmente esse é mais uma coisa que está concretizada. Agora vem todos os trâmites legais, a qual o senhor já esteve lá, sabe que o executivo vai ter que correr atrás para a liberação e realmente a compra desses materiais e poder agilizar e melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Então, a respeito da SC, eu quero também aqui, presidente, falar em nome dos moradores dessas comunidades, como
membros das associações de moradores dessas comunidades. Cito em especial ali a Serra das Mortes, a qual o pessoal encabeçou. Eles fizeram até um material que hoje ainda não está publicitado, não está divulgado, das reais condições da SCC 120 naquele momento, a qual foi onde eu disse que talvez era o momento ideal de nós chamarmos a atenção em virtude de tudo o que aconteceu, da quantidade de chuva, dos caminhões frequentando aquela via, rodando aquela via. E hoje esse material está pronto, já foi encaminhado inclusive para o deputado Maurício, para mim, eu conversei com eles, e a forma a qual se achou foi essa. No tete-a-tete, conversado com o governador já sinalizou. Então, nós teremos sim, se Deus quiser agora, e o governador tem honrado todos os compromissos conosco, um convênio para com o município que possa ser realizado essa manutenção devida e dando as condições a qual o morador dessas comunidades, porque também não nós, né, vereador Gilmar? Eu sou um que frequento também essas comunidades, eu rodo bastante naquela região, e a gente torce para que isso aconteça. Hoje eu estou oficializando esse pedido, através desse requerimento. Conversei hoje ainda com o Maurício Skudilac, cobrando essa ação, e ele me garantiu de que está nesse ponto. Então, parabenizo a ação do deputado Maurício Skudilac pela pronta, viu? Foi assim imediata a forma como ele trabalhou nos dias em que eu solicitei, e hoje eu tive esse retorno dele, em que ele realmente conseguiu conversar com o governador, e o governador sinalizou de que será feito esse convênio. Os estudos já estão acontecendo, só em virtude do que aconteceu no estado, se espera estabilizar todas as ocorrências, tudo que precisa ser resolvido em virtude das chuvas. Mas esse convênio será assinado brevemente com o município de Canoinhas. Seria isso. Continua em discussão. Senhora vereadora, quero parabenizar mais uma vez aí o vereador Maurício pelo requerimento e também quero pedir para assinar junto. Continua em discussão. Senhora presidente, eu sugiro aos colegas que, como é uma solicitação para o governo do estado, nós temos que demonstrar força e união, e é um momento que talvez toda a edilidade, se o vereador permitir, assine junto, tá? Pela necessidade e pela importância. Estive ontem nessa SC e realmente o estado está muito precário. Era o que continha. Concordo com o vereador André. Se todos os vereadores concordarem e o vereador autor permitir, fazemos em nome de toda a agilidade. Eu não vejo problema nenhum, presidente, até porque o primeiro requerimento foi, e os senhores se mobilizaram também com a causa. É lógico que daí eu encabecei a situação, passando adiante diretamente para o governador através do deputado, mas sim, isso mostra que continuamos unidos. Isso eu garanto para vocês que vocês vão assinar comigo. Isso é uma ação que será realizada e que Canoinhas tenha condições, através desse convênio, realizar as manutenções necessárias. Senhor presidente. Com a palavra. Colega Maurício, eu só quero parabenizar o senhor, que realmente o senhor pegou a causa, pediu ajuda, foi humilde, juntou forças, e se não fosse esse teu empenho em puxar todo esse apoio para a causa, talvez não saísse. Claro que aqui aproveito para parabenizar também e agradecer ao deputado Maurício Skudilac, um canoinhense que se afastou de Canoinhas e que agora voltou para cá e de verdade está dando esse retorno para Canoinhas, não em palavras, só palavras, tem demonstrado em ações. Então, meu agradecimento ao senhor, à bancada do PL e principalmente também a nível estadual ao deputado Maurício Skudilac. Aqui também quero parabenizá-lo e agradecê-lo pela indicação dele que concede o título de mérito legislativo ao nosso amigo, filantropo, empresário Rafael de Miranda, que recebeu essa honraria na capital do nosso estado ontem, e foi uma indicação
do nosso amigo Maurício Scudelac. Então, o Maurício realmente está se fazendo o nosso legítimo representante na Câmara, na Assembleia Legislativa. Parabéns a vocês todos. Continua em discussão. Por se tratar de um requerimento de toda agilidade, então já fica aprovado o requerimento 725 de 2023. Requerimento 726 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaúbe, prefeita municipal, expondo e solicitando o que segue. Tendo em vista o edital de chamamento público para repasse de recursos da Prefeitura Municipal de Canoinhas 06 de 2023, que tem por objetivo a celebração de parcerias que envolve a transparência de recursos financeiros no valor de R$60 mil anuais para que a organização selecionada garanta o resgate, o alojamento adequado ou lar temporário com posterior adoção de animais que se encontrem nas praças e vias públicas ou mantidas por particulares em condições inadequadas, bem como que a organização desenvolva ações visando a conscientização sobre abandono, maus tratos e controle de natalidade. Considerando que o edital prevê ainda a organização deverá manter o valor de R$60 mil anuais, o pagamento de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, 13º salário, proporcionais e verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas e eventual funcionário, bem como terá que manter despesas com a alimentação dos animais, serviços de manutenção qualificada de espaço físico para o acolhimento dos animais, terreno, canil, combustível, energia elétrica, água, pagamento de serviços de manutenção, dedetização, sanitização e limpezas, equipamentos e materiais permanentes essenciais para os serviços de adequação do espaço, despesas com médicos veterinários e medicamentos, considerando que o município de Canoinhas já foi condenado a realizar este serviço na ação civil pública 09.000.22.23.2015, 8.24.0015, que já está em cumprimento de sentença, considerando que o inquérito civil 06.2021.000035.267 do Ministério Público de Santa Catarina, considerando a recomendação do Ministério Público no inquérito civil e a atuação do processo administrativo para acompanhamento e fiscalização das ações da recomendação, considerando que a proteção do meio ambiente, aqui incluídos os animais em situação de rua, configuram um direito fundamental de terceira geração, devendo ser observados pelos entes estatais, conforme o artigo 23, inciso 2, 6 e 7 da Constituição da República. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar florestas e faunas e flora. Considerando que a Constituição Federal prevê no seu artigo 225, capítulo, inciso 1º, capítulo 1º, inciso 7º, que todos que têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, para assegurar a efetividade
desse direito incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, requer as seguintes informações. Primeiro, tendo em vista que o edital foi feito de forma global, imputados às organizações todas as responsabilidades por requerer animais de rua, por recolher animais de rua e manter um abrigo com o valor de R$5.000 mensais, o que não é suficiente para cumprir com todo o objeto do edital. A responsabilidade de cadastramento do plano de trabalho por lote, ou seja, as organizações poderão se cadastrar para realizar apenas um tipo de serviço, como o de resgate, ou de castração, ou de microchipagem, incluindo serviços não especificados no objeto do edital. 2. Tendo em vista todas as ações e termos de ajustes de conduta entre o município de Canoinhas e o Ministério Público, caso não haja inscritos para assumir toda a responsabilidade de acolhimento à manutenção de um canil, já há outras medidas em andamento para o município cumprir com ações judiciais e procedimentos administrativos em curso. Está em discussão. Senhores vereadores, são duas perguntas que estou fazendo relativa ao que eu já falei na tribuna. Uma delas é: existe a possibilidade da associação se cadastrar para fazer serviços, né, em relação à causa animal diferentes do objeto dessa licitação? Eu pergunto isso porque eu recebi alguns comentários hoje de que teriam falado, né, por parte da prefeitura, que poderia ser feito isso, mas isso não está escrito no edital, não é o objeto do edital. Então, até me causa uma estranheza poder se cadastrar, fazer um plano de trabalho diferente do que está especificado no edital. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque se puder fazer um plano de trabalho que não está especificado no edital, aí a gente pode mudar a conversa, apesar de que eu não sei se está dentro dos termos legais isso. A outra pergunta que eu tenho é realmente essa. O edital, da forma que está, as únicas duas associações de Canoinhas não têm interesse em participar. Tendo em vista que o edital, da forma que está, vai acabar deserto, por não ter uma associação que vai participar, e tendo em vista que o município já está condenado e já tem um cumprimento de sentença para que o próprio município faça isso, tudo que estão exigindo de uma associação, também pergunto: tem um outro planejamento da Prefeitura Municipal em relação a isso? Então, esse é o objetivo desse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 726 de 2023. Requerimento 727 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maceop, prefeita municipal, solicitando que envie a essa Casa de Leis justificativas que nos possibilitem explicar à nossa população sobre o selo recebido pela Prefeitura Municipal de Canoinhas em qualidade, em transparência no Programa Nacional de Transparências Públicas, onde a classificação segue prata para os portais que possuem entre 75% a 84% de transparência, ouro para os portais que possuem entre 85% e 94% de transparência, diamante para os portais que possuem entre 95% e 100% de transparência. Canoinhas apresenta um índice de 25,69% de transparência, sendo o pior índice de nossa região, estando na classificação iniciante. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 727 de 2023. É o que continha, senhora presidente. Senhora presidente, Com a palavra. quebrando um pouco
a forma da sessão, eu gostaria de, dentro da possibilidade, fazer um requerimento verbal. Eu fiz 2 requerimentos hoje, né, de forma escrita, conforme é o nosso combinado, dentro do horário, mas eu recebi uma informação após o horário, e eu acho que pode ser útil esse requerimento e já solicitaria que fosse feita essa convecção, a confecção desse requerimento, se assim a senhora entender, e também, se possível, a assinatura da senhora também e encaminhamento ele o mais breve possível. O que acontece é que, assim como o vereador André comentou que estava em contato com o vice-prefeito e ele está encabeçando essa questão da limpeza e retirada dos entulhos das enchentes, ali na Rua do Valetão, o Corpo de Bombeiros ele fez um trabalho auxiliando a prefeitura, que foi a limpeza justamente assim da forma como o senhor falou, que foi com a utilização de produtos químicos, né, para limpeza e desinfecção do local. Mas ele foi feito apenas de um lado da rua, do outro lado ainda não. E está programado para no sábado essa rua ser agraciada com esse trabalho de retirada dos entulhos. Isso eu imagino que deva acontecer, porque assim o vice-prefeito me disse que será feito sábado, então já vai ficar registrado aqui publicamente a minha cobrança para com ele que seja feita sábado, assim como essa rua e a Rua Wolf Filho. Eu imagino que dentro das condições que eles estão hoje, isso possa ser concretizado. E esse requerimento seria justamente destinado ao Corpo de Bombeiros a possibilidade deles realizarem também a limpeza da Rua do Valetão, em parceria com a Prefeitura, para retirada desse excesso de sujeira, de lodo, aproveitando a ocasião de sábado já, que será feita essa retirada dos entulhos pela Prefeitura. Se assim a senhora entender, gostaria que fosse confeccionado esse requerimento. Solicito que a Secretaria da Casa, então, confeccione já o requerimento, que vai ser numerado, número 728 de 2023. Senhora Presidente, informo que até já estamos em contato, a secretária do Meio Ambiente informou que já entrou em contato com o Tenente César. Eu mesmo me coloco como voluntário para, se não tiver efetivo no dia, fazer essa atividade, porque já estávamos nessas tratativas. Também a questão do produto químico seria o hipoclorito, né, popularmente que boa, né, para fazer um trabalho. É interessante olhar essa situação, né, se está vindo esgoto até, porque senão vai ser um desperdício de material, vai continuar o cheiro, mas é um trabalho fundamental, tem que ser feito. Eu acredito que o Corpo de Bombeiros vai fazer. Existe uma burocracia também envolvendo a Casan, que nós só podemos, nesse tipo de atividade, usar se tiver primeiro um ofício da Casan autorizando. Eu acredito que já tem um para todas as ruas, mas é bom verificar também ali o Tenente César, dar um retorno para saber se já está autorizado, mas acho que não vai ter problema, vai ser feito quanto antes. Era o que continha. Continua em discussão. Fica no nome do vereador Maurício e vereador André, isso? Sem problema também. Então, requerimento de toda a agilidade aqui presente. Sim. Então, se possível. Eu acredito que todos conhecem os moradores e o pessoal dali, né? Então, por se tratar de um requerimento de toda a agilidade, já fica aprovado o requerimento 728 de 2023. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 27 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.